A música não é um dos principais tipos de arte à toa. As culturas mais antigas ou até as mais isoladas do mundo, de alguma forma, utilizam a música no seu dia a dia. É algo tão íntimo do ser humano que consegue ser quase como uma extensão de si mesmo, ou um resumo de tudo que você experienciou no jeito que você consome esse tipo de arte. Com a música, você consegue expressar o que você sente e o que você é, principalmente se é você quem produz as suas músicas. Na história, sempre houve aquelas pessoas que se sentiam invisíveis, mas que através da música conseguiram mostrar que eram algo muito a mais e conectar milhões de pessoas com as suas mensagens. Eu já falei sobre casos assim aqui no canal, como o caso do Chrisman Kids, do artista Roar, e futuramente eu pretendo falar mais sobre o Kurt Cobain. Mas um dos casos que mais me marcou sobre isso foi o de Misoguchi Ryo, também conhecido pelo seu nome artístico Yamota. Ele foi um compositor japonês que se dedicou à criação de músicas desde os seus 14 anos de idade, isso como uma forma de tentar escapar da sua realidade. As suas músicas foram sem dúvidas muito marcantes na comunidade de quem gosta de consumir cultura japonesa. Quer dizer, eu tenho certeza que você já ouviu essa música. Ele utilizava Vocaloid, que se você não sabe, é um software de síntese de voz, quase como uma versão ancestral das IAs de clonagem de voz que temos hoje em dia. Ou para deixar mais claro, é o software que gera a voz da Hatsune Miku. Isso em uma época onde esse tipo de software era algo bem mais underground do que hoje. E o Yamota começou postando suas músicas lá pelo começo dos anos 2000, em um site chamado Nico Nico Douga, um site de vídeos japoneses bem parecido com o próprio YouTube, onde ele recebeu o apelido de Pau a Pau a Pi. E já nessa época, ele conseguiu bastante sucesso com suas músicas, principalmente com a Stroboleste, conseguindo mais de 500 mil visualizações, o que é algo muito surpreendente, levando em conta que isso foi no começo da internet, uma época bem difícil de alcançar tudo isso em view. Quer dizer, ainda é difícil hoje em dia, mas naquela época era bem mais difícil. E apenas 2 anos depois, com seus 16 anos, ele lançou seu álbum de estreia, que foi muito bem recebido, e posteriormente produzindo mais 4 álbuns de 2011 a 2015. Ele se tornou bem respeitado na comunidade Vocaloid, e não é à toa, ele realmente tinha um forte talento e criatividade na criação de suas músicas. E com certeza ele tinha um futuro promissor como artista. Bom, isso é o que nós sabemos sobre a vida profissional dele. Mas quanto à vida pessoal, bem, é agora que nós entramos na parte problemática. Não temos muitas informações sobre a vida pessoal do Yamota, e boa parte dessas informações vem de uma entrevista de 2015, relacionada ao lançamento do álbum Alive. Eu vou deixar o link na descrição para quem quiser dar uma olhada com mais calma, mas aqui ele fala sobre a sua vida pessoal e o que levou ele a produzir suas músicas. Segundo o Yamota, o seu interesse por música começou quando ele tinha apenas 4 anos de idade, quando a sua irmã mais velha fazia algumas músicas utilizando o Vocaloid, o que o influenciou muito a começar a sua carreira. E também influenciaria bastante o estilo que ele teria anos depois. E essa mesma irmã incentivou ele a começar a fazer aulas sobre músicas. Mas a sua vida no ensino fundamental e no ensino médio foram fortemente marcadas por bullying. Na entrevista, ele diz, abre aspas, as minhas aulas de música eram como educação física, onde o professor me dizia, nem fale comigo até que você consiga tocar isso. E eu lembro de praticar em lágrimas. Eu realmente odiava isso. Mas mesmo assim, você não passou a odiar a música em si, certo? Eu nunca deixei de gostar. Eu entrei para uma banda de concerto no ensino médio também, mas eu sofri bullying dos veteranos. Todo dia eles viravam a minha mochila do avesso depois das aulas, ou jogavam as coisas em mim, e eu voltava para casa chorando e muito, então eu decidi sair do clube. Bem na época eu descobri a Hatsune Miku, e eu percebi que existia uma maneira de fazer música sem precisar de outras pessoas, e eu fiquei imerso nisso. Essa parte, logo no começo da entrevista, explica não só o pontapé inicial para o Yamota começar a fazer suas músicas, mas também o quão horrível foi o motivo por trás. Ele não conseguiu se enturmar com as pessoas e sofreu bastante bullying, mas mesmo assim ele não perdeu seu amor pela música e arranjou um jeito de fazê-la sem precisar daquelas mesmas pessoas. Mas além dessa parte da entrevista, as letras das músicas também são essenciais para entendermos mais sobre ele.
Essas músicas que eu selecionei resumem muito bem o estilo do Sinamota. Elas são melancólicas e falam sobre abandono, decepção e a falta de uma esperança na vida. Algo que de certa forma traz uma dualidade com o ritmo rápido e alegre das músicas. Uma forma mórbida de trazer uma mensagem que ele quer. Isso é algo que se tornou uma marca no Sinamota e se tornou o charme das músicas dele. Mas que na minha percepção era quase como um pedido de socorro, mas que acabava se perdendo no meio do ritmo. E a maior prova disso é que no dia 23 de julho de 2015, o Sinamota lança a música Please, Give Me a Red Pen, ou por favor, me dê uma caneta vermelha. Na cultura de países do leste asiático, escrever o nome de alguém com a caneta vermelha é algo que traz má sorte ou até mesmo a morte. E nessa música ele fala sobre perder um ente querido e pede uma caneta vermelha, talvez para escrever o seu próprio nome. Mas apenas 30 minutos depois do lançamento dessa música, o Sinamota foi encontrado morto em sua casa. A causa da morte não foi revelada, mas a maioria das pessoas acreditam que ele tenha tirado a sua própria vida. E agora, olhando para trás, olhando para essa música e pro significado dela, dá pra ver que agora o pedido de socorro era muito além de apenas um charme. Ele era um grito na forma mais explícita possível, como se a música tivesse sido feita propositalmente como a última música dele. A morte do Sinamota foi divulgada um dia depois, e foi um forte abalo na comunidade Vocaloid, mas as suas músicas ficaram marcadas para sempre, como a mais famosa, Younger Way, foi feita em 2013, e em 2023 ficou extremamente famosa graças ao TikTok, alcançando mais de 130 milhões de views aqui no YouTube. O Sinamota foi vítima de algo extremamente sério na cultura japonesa, que é o bullying, uma cultura tóxica e nojenta que acaba com a vida das pessoas, incluindo aquelas que ainda tinham muito pela frente. Eu acredito que o Sinamota já estava pensando em tirar sua própria vida há bastante tempo, mas de fato nem eu e nem você e ninguém no mundo todo sabe o que realmente estava acontecendo na vida dele. O que nós temos de mais próximo sobre algo acontecendo na vida pessoal dele foi uma pequena parte de uma única entrevista em 2015. Mas se a causa da morte realmente foi o que as pessoas especulam, eu tenho certeza que essa é apenas a ponta do iceberg. E infelizmente, casos como o do Sinamota são muito comuns. Só no Brasil, cerca de 5,8% da população brasileira sofre de depressão, sendo o equivalente a 11,7 milhões de brasileiros, sendo o maior da América Latina. Podendo ser pessoas próximas, alguém que você apenas passa direto na rua ou até mesmo de quem você nunca imaginaria. Se você souber de alguém que sofre dessa condição, você pode ajudá-la. E eu não tô falando de intervir no espaço pessoal da pessoa e tentar obrigar ela a fazer algo que ela não quer. Isso você só vai estar sendo escroto e piorando a situação. Comece com algo simples. Tente incluir a pessoa em atividades cotidianas ou em grupos de forma genuína. Trate como uma pessoa igual e não como uma pessoa doente. Bem, eu queria deixar essa nota no final, principalmente após meu último vídeo em que eu tratei sobre um caso muito pesado envolvendo pessoas se desvivendo. E agora com esse caso do Sinamota. Na verdade, a maioria desse canal é só falando sobre pessoas sofrendo, então eu acho que o mínimo que eu deveria fazer é tentar conscientizar as pessoas sobre isso. Eu queria agradecer aos quase 15 mil inscritos no canal. Vocês são demais. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.